Vamos falar então sobre o número de ativos. Você nunca mais vai ter dúvida nesse negócio aqui, ó. Nunca mais. Não te permito ter mais dúvidas sobre isso. Não tem como. Vai acabar hoje. Vamos lá? Existem vários artigos para isso, tá? Existem vários artigos para isso. Eu vou usar o que eu mais achei legal e como a gente tem um vídeo aqui limitado de tempo, eu vou usar o que mais vai facilitar o seu entendimento. Dentro do método 2 em 1, inclusive, eu uso vários outros. Dentro da mentoria, pô, mais ainda. Então, vamos aqui para este artigo. Vou até deixar o link aqui na descrição. Vou deixar até com as minhas marcações para você ver que é o que eu li mesmo. E vamos dar crédito a quem merece crédito. A galera que se dedicou para fazer esse tipo de estudo com uma metodologia realmente muito boa foi o Ricardo, o Arthur, o Luiz Paulo, e colocou aqui, ó, fundo de investimento imobiliário, os FIs, uma alternativa para a diversificação. Você até pensa que ele vai falar só de fundo imobiliário, não, mas é o fundo imobiliário como uma alternativa para a diversificação. E aí, pulando aqui, depois você pode ler o artigo inteiro, tá? Mas pulando aqui para a parte que eu quero te provar, inclusive eu quero até deixar tarefa de casa para você. Baixa esse artigo aqui que vai estar na descrição, imprime ele, eu gosto de ler as coisas impressas, imprime ele e vai lendo o seu trabalho. Quando você for no carro, quando você for no ônibus, vai lendo. Quem lê mais, passa na frente das pessoas que leem menos. Então, olha só, como que os caras fizeram estudos. Eles falaram assim, pô, vamos ver qual que é o número ideal de fundos imobiliários dentro de uma carteira. E eles fizeram isso também com as ações. Vamos ver qual é o número ideal de ações que a gente precisa ter na carteira. Porque uma coisa que a galera confunde pra caramba é diversificação e pulverização. Você sempre vai ficar ouvindo eu falar que a diversificação e aluguel de ações talvez seja o único almoço grátis que existe dentro do mercado. A diversificação nada mais é do que você dividir os seus ovos em várias cestas. Imagine que você tá caminhando com a cesta cheia de ovo, 30 ovos. Vai servir pra, sei lá, 2 semanas comendo seu pãozinho com ovo lá junto com a sua princesa. 30 ovos na cesta. Aí você tá caminhando numa estrada estreita, fecha os olhos e imagina isso. Tá caminhando numa estrada estreita e tem uma pedra. Você tropeça nessa pedra. E aí você cai em cima da cesta, cara. Os ovos quebra tudo. Sobrou só um. Esse ovinho que sobrou, você vai levar pra sua princesa e você vai ficar sem comer, né? Porque você é cavalheiro. E aí você vai deixar o pão com o ovo pra sua princesa comer. Beleza? Este é o perigo da concentração. Colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você coloca todo o seu dinheiro em um único ativo, se esse ativo dá ruim, vai sobrar só uma crialinha, cara. Vai perder muita coisa. E aí a gente tem a diversificação. O que é a diversificação? Diversificação é o seguinte, eu vou pegar essa cesta e aí eu vou dividir em várias cestas. E aí dos 30 ovos eu coloco 6 ovos em cada cesta e tenho 5 cestas agora. E aí estamos ali carregando 5 cestas. E eu e mais 4 amigos meus carregando 5 cestas, né? E aí a gente passa, um amigo lá que não prestou atenção na pedra, tu prestou na pedra. Caiu, quebrou os 6 ovos que estavam lá. Sobrou quantos ovos? Então tá de boa. Deu ruim numa parte da carteira, mas, pô, tá tranquilo. E aí tem muita gente que usa esse ensinamento, pô, então se a diversificação é bom, o cara que vai tropeçar na pedra, quanto mais eu diversificar, melhor. E aí o cara vai e pega 30 cestas, um ovo em cada cesta. Aí fica tanta cesta que o cara não consegue nem carregar. Ele não tem amigo suficiente assim pra carregar esse tanto de cesta. Aí umas cestas ficam perdidas, outras caem, ele não consegue acompanhar, um outro amigo saiu correndo com a cesta. Isso é a pulverização. Então você tem que tomar cuidado entre pulverização, que é quando você diversifica demais. Você tem lá 30, 50, 60 fundos imobiliários. Você não consegue nem ler o relatório. Todo aluno do método 2 em 1 e da mentoria sabe que eu pego no pé dos caras. Tem um monte de figurinha minha aí que os caras me zoam. Pô, vai ler o relatório gerencial. Não compre um fundo imobiliário se você não tem a capacidade de ler um relatório gerencial. Se você não vai se dispor 10 minutos do mês pra você ler esse relatório. Você não compra. Como é que você vai comprar 60 fundos imobiliários, meu amigo? Como que você vai ler 60 relatórios gerencial? Você vai ter que ler 2 relatórios gerencial por dia. Você tem 60 fundos imobiliários. Porque o relatório gerencial dos fundos imobiliários são mensais. Você vai conseguir? Não consegue, não tem jeito. Eu não consigo. Você não vai conseguir. Analista que recebe 30, 40, 50 pau por mês pra fazer isso, o trabalho dele, o dia inteiro fazendo, não consegue ler tudo isso. Então você vai conseguir? Não vai. Então tira seu cavalinho da chuva de ter 50, 60 fundos imobiliários. Já peguei vários alunos aí que tem 27 fundos imobiliários, nem lê. Beleza, Léo. Então vamos aqui pro estudo. Como que funcionou aqui o estudo? Pô, os caras formaram 39 conjuntos de 60 carteiras cada um. Opa, então não é só com a carteira do Léo, do amiguinho do Léo e do priminho do Léo. Não. São 39 conjuntos de 60 carteiras. São 2.340 carteiras. E o mais genial deste estudo, né, que é um estudo brasileiro, pô. É fundo de investimento imobiliário dentro do mercado brasileiro, que é onde a gente está inserido. Diferente a gente ler um artigo americano, que também tem que ler, tá? Você lê um artigo americano falando sobre rates, você tem que adaptar a realidade de lá para cá. Não, aqui já tá adaptado. É o estudo estatístico brasileiro, muito bom. E aí, qual foi a conclusão que os caras chegaram, tá? Eles criaram 2.300, não é uma coisa que dá certo em 1 milhão, é que dá certo em 80, 90% das vezes. O que que eles descobriram?
quero trazer para vocês aqui o resumo, né, que eles resumiram tudo num gráfico lindo. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Essa linha tracejada é o risco do IFIX. O IFIX hoje ele tem 111 fundos imobiliários, ou seja, diversificado pra caramba, você concorda comigo? Você consegue ler 111 relatórios? Não consegue, você não consegue. Aqui, essa linha azul é o quanto que você teria de risco adicionando fundos imobiliários à carteira. Então aqui a gente consegue ver o risco, que vai de 30% até 100% de risco, e aqui a gente consegue ver o número de títulos, que são o número de fundos imobiliários, tá? Então que vai desde o primeiro fundo imobiliário até 40 fundos imobiliários. O que eu quero te provar com esse gráfico aqui, tá? Primeiro, que aquela ladainha que você escuta de muita gente aí que é fã de ação, né? Fanboy de ação, que não sei o que, tá? Pô, fundo imobiliário tem o mesmo risco de ação e rende muito menos. Pô, isso aí é ladainha. Isso aí é gente que não estudou, então tá de má fé. Tá de má fé. E desculpa, tá de má fé. Olha o risco do fundo imobiliário. O risco do IFIX, 40%, 42%, né? Vamos jogar justo aqui, ó, 42%. Da ação, 65%. Então o risco intrínseco, que é o que a gente chama de risco sistemático das ações, são bem maiores do que os dos fundos imobiliários. Não tem como negar isso. O fundo imobiliário também está na renda variável, mas ele corre muito. 2000 anos depois. Muito menor do que as ações. Porque senão não faria sentido os fundos imobiliários existirem, ou então não faria sentido as ações existirem. Se o fundo imobiliário tem muito menos risco e rende mesmo tanto que as ações, porque tem gente que quer que o fundo imobiliário rende o mesmo tanto que a ação. Aí o fundo imobiliário tem menos risco, rende mais que a ação, para que a ação vai existir? Ou o contrário, se o fundo imobiliário rende menos do que a ação e tem o mesmo risco que as ações, por que o fundo imobiliário vai existir? Então eu percebo que são argumentações tão infundadas que com 2, 3 segundos você consegue quebrar o negócio. Os dois ativos são bons, cada ativo serve para um tipo de plano, para um fundamento, para um objetivo específico. Pô, eu tenho ações na carteira, também tenho fundos imobiliários na carteira. Ah, Léo, mas as ações rendem mais. Por que você tem fundo imobiliário? Porque tem um objetivo específico que você vai entender aqui até o final desse vídeo. E aí o que eu quero mostrar para você é assim, ó. Vamos supor que você tem apenas um fundo imobiliário, essa bolinha vermelha aqui, ó. Vamos supor que você começou a investir igual eu comecei lá tempo atrás, pelo fundo mais famoso, o MXRF11. Todo mundo começa por esse aqui, né? São poucas as pessoas que não começam por esse fundo. São as pessoas que já são mais instruídas. As pessoas que são leigas, como eu comecei lá 6 anos atrás, comecei pelo MXRF11. Se eu coloco só o MXRF11 na minha carteira, ó, só um ativo, qual o risco que eu vou correr? 100% do risco dos fundos imobiliários, 100%. Tô correndo o risco sistemático, mas todo o risco do fundo imobiliário MXRF11. E lembra lá da cesta que cai com os 30 ovos? Quebra tudo, rebentou tudo, né? Então, acabou. Se eu adiciono mais um fundo, eu peguei os 30 ovos e dividi em 2 cestas. Olha o tanto que o risco cai, cara. De 100% para baixo de 80%. Se eu faço o comparativo com as ações, ó, mesmo adicionando o segundo ativo, ainda fica acima de 80% de risco. Percebe que as ações têm mais volatilidade, mais risco embutido? Isso aí é inegável, tá? Só de novo aqui, cutucando a galera que fala que fundo imobiliário tem o mesmo risco que fundo de ação. Não faz sentido. E aí perceba que descendo aqui e adicionando cada vez mais ativos, eu chego numa faixa muito boa, que é entre 10 e 15 ativos. Entre 10 e 15 ativos de fundos imobiliários. Porque a partir desse momento aqui, deixa eu apagar esses pontinhos vermelhos aqui, que esses aqui são um rabisco meu. Ó, a partir desse momento pra frente, você consegue perceber que se eu adicionar mais um, eu não diminuo o risco consideravelmente, só que eu aumento a complexidade consideravelmente da minha carteira. Porque eu ter 15 ativos ou eu ter 20 ativos, pô, são 5 ativos a mais. 5 ativos a mais. Tem 2 pontos aqui. Primeiro, é 5 ativos a mais pra eu analisar. Você não vai ser um cara, se você segue esse canal aqui, ou se você é algum aluno do Método 2 em 1, você não vai ter fundo imobiliário do nada. Vou colocar um fundo imobiliário na minha carteira porque um caboquinho lá falou que é bom e não vou nem ler. Não, tem que analisar o fundo imobiliário para ver se ele é bom, porque isso vai te proteger de erro. Então aumenta a complexidade da sua carteira. Ter mais fundos aumenta a complexidade da sua carteira. Segundo, você concorda que entre ter 20 e entre ter 15, você concorda comigo que com 15 eu vou ter mais rentabilidade? Por quê, Léo? Porque você concorda que entre 20 fundos imobiliários existem os 15 melhores? Então se eu tenho só 15 melhores ao invés de 15 bons e 5 mais ou menos, se eu tenho só os 15 melhores dos 20, a minha rentabilidade não será maior? Será? Ah, Léo, então usa essa justificativa também ali pra baixo. Se eu tenho 15 fundos imobiliários, eu tenho os 5 que rendem mais, não é, Léo? É, você tem os 5 que rendem mais. Dentre os 15, tem 5 que rendem mais. Então por que eu não tenho só 5? Ah, agora que vai a justificativa. Porque se você tiver só 5, o seu risco será muito maior. E quando você adiciona mais fundos imobiliários, dos 5 até o 15, você diminui consideravelmente o risco. Então você abre mão de um pouquinho de rentabilidade para diminuir consideravelmente o risco. Depois do 15 não faz sentido, porque eu vou abrir mão da rentabilidade, mas eu não vou diminuir consideravelmente o risco. Então entende o porquê que é entre 10 e 15? E tá aqui, ó, que é a faixa onde eu diminuo muito o risco e a partir desse momento aqui eu já não vou mais diminuir o risco. Antes desse momento eu diminuo muito o risco. Então aqui eu vou ter a otimização, que é o que a gente chama de fronteira de eficiência, que aí a gente já tá passando por Prêmio Nobel, Markowitz e tal. Entre 10 e 15 ativos é o número ideal de ativos. Léo, quer dizer que eu nunca vou poder ter mais que
15? Não, aí começa o bom senso agora, né? Nunca mais vou poder ter mais que 15 fundos imobiliários. Se eu tenho 16, eu tenho que vender, Léo? Você tem 16 no seu carteira, você vai ter que vender, Léo? Não, calma. Às vezes você pode ter uma oportunidade, você tem 15 fundos imobiliários já, carteira montada, 15 fundos, apareceu uma ótima oportunidade, não vai deixar de comprar, pô. O ideal é que você tenha 15. Em algum momento você vai trazer isso aqui de volta para 15, mas você não precisa ficar engessado. A mesma coisa para quem tá começando a investir. Não tem como você começar a investir com 15 fundos imobiliários. Pô, eu invisto 250, fui bagunça aqui. Eu invisto 250 reais. Como que eu vou comprar 15 fundos imobiliários logo no primeiro mês? Não tem como. Você vai comprar um. Aí no outro mês talvez você compre o mesmo. Aí no outro mês você compra mais um. Aí você guarda um pouquinho de dinheiro. Aí você compra mais. Vai demorar 1 ano, 2 anos talvez pra você ter 15 fundos imobiliários. Que é o que aconteceu com nós no Adeus INSS. Por isso que é legal você assistir o Adeus INSS desde o primeiro vídeo. Lá você vai ver como que a gente chegou numa carteira de 10 fundos imobiliários e aportando só 250 reais por mês. Eu sempre gosto de mostrar também esse gráfico aqui que você consegue encontrar no relatório do HFOF, que é um fundo de fundos. Ele traz esses dados aqui, que são dados consolidados, né, desde 2011, e faz o parâmetro entre o risco do IFIX e o risco do IBOV. Desde 2011, a volatilidade é quase que a medida de risco. Você consegue ver que a volatilidade dos fundos imobiliários é muito baixa, né? Olha que doideira. Volatilidade 6%, aqui 24%. IBOV é ação, né? IFIX é fundo imobiliário. 7,21, 6,20, 5,25, 7,20. Perceba agora aqui em 2026, 18,2. Pô, a volatilidade do IFIX não tem como. Isso aqui também já caiu por terra, né? O número de ativos você já aprendeu, podemos fechar esse bloco. É de 10 a 15. Agora, que as ações têm o mesmo risco que fundo imobiliário, você também já aprendeu, né? Não precisa repetir de novo, né? Fundo imobiliário tem muito menos risco que ação, muito menos risco. Por isso que rende menos. Tem que render menos. Se você investe em fundo imobiliário e consegue a mesma rentabilidade que alguém que investe bem em ações, pô, você tá fazendo milagre. Você tá fazendo milagre, porque as ações, elas devem render mais que os fundos imobiliários. Elas precisam render mais, porque corre muito mais risco. E eu já te provei isso aqui de várias maneiras, né?